Bom dia, pessoal. Meu nome é Luan. Eu faço mestrado junto com o professor Rodrigo Miani, né? Ele é meu orientador. E a gente está fazendo uma pesquisa sobre sistemas de detecção de intrusão para ataques não conhecidos. Bom, vamos lá então. O que são os sistemas de detecção de intrusão? O IDS, né, também chamado, que é o Intrusion Detection System, é um sistema computacional que ele é projetado para detectar tentativas de ataque em um certo ambiente. Então, toda vez que o IDS detecta uma tentativa de ataque, algum tipo de alerta é gerado para os operadores daquele sistema. E uma aplicação muito comum, que é o que a gente está utilizando aqui também, é a aplicação de IDS dentro de sistemas computacionais, né? Então, para avaliar e analisar o tráfego de rede. Então, aqui, por exemplo, a nossa rede está montada com esses três computadores e antes de chegar na internet, todo o fluxo de dados ele passa antes por um IDS. Aqui no caso também por um firewall, mas ele passa por um IDS, né? Um servidor que tem um algoritmo de IDS. E o que ele faz então, todo o tráfego antes de chegar da internet ou ir para a internet, ele passa por esse sistema para ele poder analisar esse tráfego de pacotes, esse fluxo de pacotes, para ver se dentro daquele fluxo existe algum pacote malicioso e que ele possa ser descartado, né? Possa ser feita a devida tratativa antes de entrar no nosso sistema. Existem então dois tipos de IDS, as IDS baseadas em anomalia e as que são baseadas em assinatura. As baseadas em anomalia, elas requerem então um banco de dados extras, né? Um servidor com banco de dados com as características que representam aquele tipo de ataque. Então, né, isso já tem que estar previamente instalado dentro do sistema para que um ataque desse tipo entre. O servidor de IDS já consegue fazer uma comparação com o banco de dados e ver se aquelas características já existem. E caso exista, o pacote é descartado, o fluxo é descartado e o ataque não acontece. Já as IDS que são baseadas em assinaturas, elas não possuem esse servidor com esse banco de dados. O, os ataques eles são detectados baseados no comportamento dos fluxos de pacotes, ou seja, se aqueles fluxos de pacotes são diferentes do que o nosso servidor de IDS considera normal, ele é caracterizado como um tipo de ataque, ou seja, todo fluxo que não é normal seria considerado um ataque, né? Que difere das características de um fluxo normal seria um tipo de ataque. Existem suas vantagens e desvantagens quando se usa um ou outro. Os ataques de anomalia eles são muito bons para ataques que já são bastante conhecidos, mas para o nosso caso, para ataques novos, ou também chamados ataques de Zero Day, seria melhor nós utilizarmos dos IDS baseados por assinatura, já que não existe esse padrão pré-conhecido para esses tipos de ataque. Em relação aos modelos, então, existem dois tipos, que são os modelos supervisionados e os não supervisionados. A diferença deles é que, para os modelos supervisionados, você ensina para o seu modelo o que você está querendo, né? O que você está buscando. No exemplo aqui, então, você ensinaria para o modelo o que é um pato e o que não é um pato. E a partir disso, depois que você colocaria um teste, ele conseguiria prever se aquilo é um pato ou se aquilo não é um pato. Já para os modelos não supervisionados, você não dá essa prévia. Você simplesmente coloca os dados dentro do seu algoritmo e ele, de alguma forma, né, o seu algoritmo tenta clusterizar, tentar agrupar os elementos que possuem características em comum. No nosso caso, então, nós estamos utilizando os modelos supervisionados. A gente já vai mostrar para ele quais são os fluxos que possuem características de fluxos maliciosos e os que possuem características de fluxos normais. Bom, qual que é o nosso objetivo geral, então? O objetivo geral dessa pesquisa é avaliar os sistemas de detecção de intrusão que são baseados em aprendizado de máquina com modelos supervisionados em ambientes reais. Um pouco da revisão bibliográfica. Aqui eu coloquei 4 artigos que são base para a nossa pesquisa, né, que estão sendo base da nossa pesquisa.
E eles são artigos muito bons, muito recentes. O artigo mais antigo é de 2015, todos os outros são do ano passado. E assim, eles são muito bons para começar a nossa base de pesquisa, né, nesses modelos de aprendizado de máquina. Entretanto, um passo que a gente vai dar mais, que não possui nesses modelos, nesses artigos, é que eles não tratam dos ataques de forma separada. É sempre o dataset como um todo, né? Todo o banco de ataques, o dataset que está sendo usado como um todo. E esse é um passo que nós estamos buscando dar com a nossa pesquisa. Bom, qual foi a metodologia usada então? Aqui é uma metodologia genérica, né, para o fluxo de trabalho de aprendizado de máquina, que seria então primeiro a obtenção dos dados, qual dataset nós vamos usar, para depois passar por um pré-processamento desses dados antes de rodar o nosso modelo, e aí sim, depois desse processamento, treinar o modelo para em seguida testar no próximo passo, no passo 4. E como isso é um ciclo, né? Isso não para por aí, sempre tem o quinto passo, que é a melhoria. Então, para cada iteração que acontece, sempre tem uma melhoria e a gente volta para o início para treinar o modelo de novo. Bom, então como foi feito a nossa metodologia, né? O passo a passo. Primeiro foi a obtenção dos dados. No caso, nós usamos o SIC-IDS 2017, que é um dataset da Universidade de New Brunswick, no Canadá, que é um dataset bastante usado na literatura e bem recente, assim, né, relativamente recente, de 2017, e que possui mais de um tipo de ataque, então ele encaixaria bem no nosso propósito. O segundo passo, então, foi o pré-processamento de dados. Aqui, no caso, nós fizemos 3 pré-processamentos. Primeiro foi para as variáveis categóricas, então transformar as variáveis categóricas em numéricas, como, por exemplo, tem um atributo de destination port, né, a porta de destino, que está tentando se fazer essa conexão, que são portas, né, são a porta 80, a porta 21, 22, 1024. Então, apesar de serem numéricas, elas são categorias, né? Esses números representam uma categoria. Então, a gente teve que dividir isso em colunas separadas para poder fazer o tratamento. A segunda coisa foi tratar os valores que eram infinitos e nulos. Então, o algoritmo nem funcionaria se existisse algum desses valores. Aqui no caso nós escolhemos por remover do dataset os valores infinitos e nulos, pois eles eram muito poucos, então não influenciaria no resultado final. E por último, a normalização. Como tem uma variação muito grande de valores, a gente escolheu normalizar, seria mais fácil normalizar esses valores para essa taxa ser um pouco menor, né? Essa variação ser um pouco menor. O nosso algoritmo para treinamento que nós escolhemos foi o Random Forest. Ele foi o algoritmo que obteve melhor desempenho dentre os outros que nós testamos inicialmente. Então, nós escolhemos optar por ele. E para os testes dos modelos, existem algumas métricas que foram utilizadas. A que nós utilizamos foi a precisão, a revocação, a taxa de falso positivo, a taxa de falso negativo e a curva ROC. Todas essas métricas elas são baseadas na matriz de confusão, que é a figurinha que está embaixo, que é uma matriz 2x2, que ela mostra os valores reais, né, os valores que estavam dentro do dataset e os valores que o modelo chegou, que ele preveu. Então, por exemplo, quando o valor é zero, ou seja, era um fluxo normal, não era um ataque, e o modelo preveu também como zero, aquilo é considerado um verdadeiro negativo. Ou seja, o modelo acertou em ser negativo, em não ser um ataque. Agora, quando existe o ataque, que é o mostrado por 1 embaixo do índice, né, no eixo Y, que é o valor real, o valor que estava no dataset, e o modelo prevê como zero, que é o zero à direita do índice no eixo X, aquilo é considerado um falso negativo, ou seja, o modelo errou e
o ataque, que era um ataque real, ele foi considerado como um fluxo normal, ou seja, como um valor negativo, né? Não houve ataque. E da mesma forma para outra coluna. Então, quando o ataque é zero, né, o zero embaixo do índice no eixo y, que é um valor normal, não existe o ataque, o modelo prevê como 1, aquilo é um falso positivo, ou seja, o modelo errou e tratou e marcou aquilo como positivo, como se fosse um ataque. E para o último caso, quando o valor é 1, ou seja, houve um ataque e o modelo prevê como 1 também, como um ataque, ele acertou, aquilo foi verdadeiro e positivo, ou seja, é um ataque e o modelo preveu como um ataque. E todas as métricas, elas são baseadas em cima dessa matriz de confusão. São fórmulas em cima dessa matriz de confusão. A precisão, por exemplo, seria os verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Para revocação, então, seria só uma mudança no final, seria os verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos e assim por diante, né? Todas as métricas possuem essa certa fórmula para se identificar. Na curva ROC, que é a nossa última métrica, ela não é uma fórmula em si, é uma curva, né? Então, ela é plotada com a taxa de verdadeiros positivos no eixo Y e a taxa de falsos positivos no eixo X. Então, quando você plota todos esses pontos, você chega a uma curva. E para a gente poder categorizar, né, poder tratar, ao invés de usar a curva, a gente usou a área sobre a curva, que é o AUC, Area Under the Curve, para a gente poder ter um número, né, algo mais fácil de visualizar e fazer a análise. Falando dos resultados, então. A gente fez dois tipos de análises. A primeira análise é baseado com os tipos de ataque, que aqui no caso um tipo é o GoldenEye e o segundo é o Hulk, e com as classes de ataque, que aqui no caso é somente a classe DOS, ou seja, no dataset existem três classes de ataque, que são as classes DOS, as classes Brute Force e as classes Web Attack. Nós separamos então essa análise em duas. A primeira nós vamos comparar os tipos de ataque dentro de uma classe e na segunda forma nós iremos comparar as classes em si. Seria um degrau acima. Então, como que está disposto esse gráfico? As primeiras 4 barras, né, as primeiras 5 barras, que são as primeiras 5 métricas, elas sempre vai ser a baseline, né, que seria o nosso valor de referência, que ele foi feito treinando e testando o modelo com todo o nosso dataset. E as outras barras, né, os outros tipos de ataque, foram os ataques testados. Então, por exemplo, no nosso primeiro gráfico, o treino foi feito com o DOS GoldenEye e os testes foram feitos para todos os outros tipos de DOS, Hulk, Slow HTTP Test, Slow Loris e o Lloyd. Então, a gente fez isso para todos os tipos de ataque. E aqui nas nossas duas primeiras figuras, que são os treinos para o GoldenEye e para o Hulk, a gente pode ver que, apesar de algumas métricas terem bons resultados, outras não tiveram, que seriam métricas bem importantes, né, que é o recall e a taxa de falso negativo. A taxa de falso negativo seria a nossa métrica mais importante, porque o que ela trata? Ela trata os ataques que realmente aconteceram, mas que o modelo não previu, o modelo não detectou. Ou seja, foram ataques que entraram dentro do nosso sistema, que é o caso mais perigoso de se acontecer na vida real. E se a gente for ver, todos os testes que foram feitos, eles possuem esse valor de taxa de falso negativo mais alto do que gostaríamos que fosse quando a gente compara com o baseline. Então a gente consegue ver que todos os testes obtiveram uma taxa de falso negativo bem acima do que nós gostaríamos quando comparados com o baseline. Quando passamos para os outros dois tipos, os próximos dois tipos de DOS, isso também acontece.
A taxa de falso negativo, né, uma métrica muito importante, ela acaba ficando muito acima do que nós gostaríamos, o que nós gostaríamos quando comparamos com o baseline, aqui para o Slow HTTP Test e para o Slow Loris. E o mesmo caso acontece para o último tipo de ataque DOS, que é o DOS Lloyd. A curva amarelinha, né, a taxa de falso negativo, ela está bem acima do que quando comparada com o baseline, que seria o resultado ideal. Isso para os tipos para a classe de ataque DOS. Quando passamos para a classe Brute Force, acontece um pouco diferente. Aqui, como são somente dois tipos de ataque Brute Force, que é o SSH Potato e o FTP Potato, eu acabei plotando tudo em um único gráfico, já que foi apenas um treino e um teste. Então, os testes que estão mostrados aqui foram treinados pelo outro tipo de ataque. E apesar da taxa de falso negativo estar baixa, como gostaríamos, a taxa de falso positivo está bastante alta, ou seja, está sempre 1. Ele errou em todos os tipos de fluxo normal. Ele marcou como se fosse ataque. Isso também reflete no recall, que leva a taxa de falso positivo na sua fórmula, que acabou se tornando 0, tanto o recall como a precisão. Então, apesar da taxa de falso negativo estar boa, todas as outras métricas não estão tão boas assim, o que acaba deixando o modelo não bom, não pronto para ser usado em um caso real. Da mesma forma do web ataque, como são só dois tipos de ataques, eu acabei plotando somente uma figura. Então, os treinos que foram feitos foram testados no outro tipo de ataque. E para o caso de web ataque, o desempenho dele foi bom, foi bastante satisfatório. As taxas de falso negativo e falso positivos foram muito baixas, se não forem 0, enquanto a precisão e o recall foram bastante altos, junto com o valor da curva ROC, né, da área sobre a curva ROC. Para os ataques web, o desempenho foi muito bom do algoritmo. Aqui seria a nossa segunda forma de análise, que seria a baseada por classe. Então, nós separamos nas 3 classes, DOS, Web Attack e Brute Force, e treinamos com os outros tipos de classes. Então, por exemplo, a nossa primeira figura, o treino foi feito com DOS, nós testamos em Web Attack e Brute Force, e assim para as outras figuras. E da mesma forma como a gente observou somente nos tipos DOS, somente na classe DOS, aqui a taxa de falso negativo se mostrou muito alta do que a gente gostaria de observar, né? Que seria o nosso pior caso para todos os tipos de treinos e testes. Bom, vamos para as conclusões então. Para esse tipo de abordagem, utilizando ataques separados, somente para os casos de web ataque, que esses resultados foram satisfatórios. Os únicos casos que eles eram bons além desse era quando o algoritmo ele era treinado utilizando todo o dataset e testado com parte desse todo o dataset também, obviamente que com fluxos de pacotes diferentes do que ele foi treinado. Então, só assim que ele se mostrou eficiente. Agora, para tipo de ataques separados, ele não teve um desempenho tão bom. O que mostra que resultados que mostrem que a IDS teve um bom desempenho quando se usado com todo o dataset e testado com todo o dataset, pode ser que não seja algo tão real, já que nem sempre todos os ataques, né, acredito que seja muito difícil todos os ataques acontecerem ao mesmo tempo para que aquela característica seja parecido com o que o modelo aprendeu quando ele estudou todo o dataset. Bom, e quais seriam os próximos passos, então, para melhorias? Como nós utilizamos somente um dataset, um passo, obviamente, seria testar com outros datasets, com outros tipos e com outras classes de ataque. E também com outros algoritmos, apesar da análise inicial mostrar que o Random Forest foi o melhor algoritmo, seria interessante testar com outros algoritmos que, eventualmente, não fizemos os primeiros testes. Um outro passo também é treinar o modelo com todo o dataset e testar os ataques separados, né, os tipos de ataques separados. Seria uma análise bem interessante também.
E por último, como um próximo passo mais futuro, seria avaliar o uso de transfer learning, ou seja, ensinar o modelo com um tipo de ataque ou com um tipo de dataset e treinar com outro data e testar, né? Testar com outro dataset, testar com outros tipos de ataque. Seria bem legal a gente ver como se o modelo comporta e se a gente conseguisse, seria bem interessante a gente poder ver se o modelo aprenderia e conseguiria transferir esse aprendizado para outros tipos de ataques ou outros datasets. Aqui algumas referências, né, do que foi falado durante a apresentação, artigos e datasets. E é isso, muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo e atenção de vocês e tenham um bom dia.